onde vai iniciar, né, o sepultamento. A gente já tem informação de que alguns corpos devem ser enterrados aqui no cemitério de Altamira já agora à tarde. E vocês já estão com equipes lá também para fazer esse acolhimento? Isso, também temos psicólogos, assistentes sociais e demais integrantes da equipe de saúde, como médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, para dar esse suporte no momento, tanto aqui quanto lá no cemitério. As igrejas também têm sido parceiras aqui do trabalho, muitos familiares vieram de outros municípios e vocês já estão abrigando em salões paroquiais, vocês estão fazendo também esse cadastramento para saber quem precisa de local para dormir, de comida, enfim. Isso, a prefeitura também, né, disponibilizou um local para poder abrigar essas pessoas dos municípios circunvizinhos. Também na questão de identificação dos corpos, toda a equipe, né, de profissionais estão fazendo uma minuciosa entrevista com os familiares no intuito de identificar cicatrizes, fraturas, tatuagens, tudo que possa facilitar o trabalho da perícia. Então, nós fazemos esse contato, nós fazemos uma entrevista, né, direcionada no intuito de buscar informações necessárias para que todos os corpos sejam identificados. Ajudar na identificação dos corpos. Obrigada, bom trabalho, Alexandro. E hoje à noite vai ser celebrada uma missa na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Altamira, para lembrar as vítimas do massacre. João. Muito obrigado, Jadília, pelas informações. Esse trabalho, esse apoio é muito importante nesse momento tão doloroso para essas famílias. A gente vai voltar a falar ao vivo com o repórter Adriano Baracho. Ele está em Marabá e acompanha a situação da morte de 4 detentos durante a transferência de Altamira para Belém. Adriano. Oi, João, novamente. Pois é, agora há pouco o governo enviou uma nota informando que nenhuma autoridade que está aqui no município vai gravar entrevista por enquanto, porque eles ainda estão recebendo informações oficiais, apurando o caso, para poder repassar isso à imprensa. Então, por enquanto, eles não vão se posicionar, somente a nota que foi enviada, informando aí dos 4 detentos que foram encontrados mortos durante essa transferência de 30 presos que saíram de Altamira em direção em Belém. A informação que a gente tinha é que eles iriam pernoitar, passar a noite aqui em Marabá e depois iriam encaminhar para Belém. E quando chegou aqui no município, foram encontrados 4 corpos dos presos que teriam sido mortos asfixiados. Os 4 corpos ainda estão no IML e a cúpula de segurança continua reunida aqui no município, apurando essas mortes, né? Porque até agora a gente não sabe ainda a motivação real, porque segundo eles seriam da mesma facção criminosa, os 4 mortos, e a gente não sabe a motivação real dessas vítimas. A gente continua acompanhando o caso, até agora a Segup ainda não informou a identidade desses 4 presos que morreram. A gente continua acompanhando o caso e atualiza no JL2 de hoje. João. Muito obrigado, Adriano. E a gente segue aqui acompanhando na expectativa sobre as explicações sobre o estrangulamento, né, desses 4 detentos que estavam sob a responsabilidade e a tutela do Estado. A gente vai conversar agora com o repórter Carlos Brito, que também tem informações agora sobre o envio da força-tarefa que foi solicitada pelo governo do Estado ao ministro Sérgio Moro. Carlos, já tem uma data, um horário para a chegada desse pessoal, dessa equipe? Já sim, João, esses agentes da Força Federal devem chegar hoje, a partir das 4 horas, aqui na capital paraense. O que aconteceu, João? Logo após esse episódio triste, né, que foram a morte dessas 58 pessoas lá no presídio de Altamira, o governo do estado do Pará entrou em contato com o governo federal pedindo ajuda, né, pedindo o envio de homens, né, da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária para que auxiliassem os serviços que estão sendo feitos aqui no Pará. O Ministério da Justiça e também da Segurança Pública do governo federal atendeu esse pedido do governo aqui do Pará e está enviando hoje aí 10 agentes dessa Força Federal. Agora, João, o Conselho Nacional de Justiça está cobrando do Tribunal de Justiça informações sobre a situação carcerária aqui no Pará. Vamos ver na reportagem. O Conselho Nacional de Justiça está cobrando do Tribunal de Justiça do Pará esclarecimentos sobre a situação prisional do Estado, além de informações detalhadas sobre as condições dos presos que estavam custodiados no presídio de Altamira. Na última segunda-feira, 58 detentos foram mortos dentro da penitenciária. Entre os pedidos estão os nomes dos presos mortos, qual o período da pena que deveriam cumprir, além do último relatório de inspeção judicial realizada na unidade prisional.
O CNJ também quer saber a quantidade de pessoas custodiadas, além do número de servidores que trabalhavam na unidade no dia do massacre. A versão oficial do massacre é que 58 presos foram mortos, depois que outros detentos ligados a uma facção local, associada a um grupo de São Paulo, invadiu a cela dos presos de uma outra facção que veio do Rio de Janeiro. 2 agentes foram feitos reféns, mas foram liberados. Os assassinos colocaram fogo nas celas. O saldo da matança: 16 homens decapitados e 42 asfixiados pela fumaça. Este já é o maior massacre na história penitenciária no norte do país e o segundo maior na história do Brasil, atrás do Carandiru em 1992, quando 111 presos foram mortos durante uma ação policial. De acordo com a SUSIP, o Pará possui 48 unidades prisionais. A capacidade é para 9.970 detentos, mas atualmente 17. Total, a população carcerária do Pará é de mais de 20 mil pessoas. Quase metade dos presos está em situação temporária. Cerca de 5 mil detentos não possuem qualquer sentença judicial, ou seja, não poderiam ocupar vagas carcerárias. A superlotação também pesa no bolso do Estado. Cada preso custa em média cerca de R$2.000 aos cofres públicos. Isso gera um prejuízo muito grande para uma política estatal de ressocialização, né, que elas estão presas com a ideia de que elas são ressocializadas. Isso fica muito dificultado porque, pela superlotação, elas não têm condições de habitação adequadas lá dentro, de alimentação, de acesso ao trabalho. São pessoas que, no geral, ficam ociosas o dia inteiro, acesso ao estudo, que não estão separadas por gravidade dos crimes que praticaram, pessoas que praticaram crimes graves e com antecedentes criminais, misturados com pessoas que praticaram crimes que não foram graves ou pela primeira vez presas. Tudo isso contribui por uma tensão dentro da unidade prisional e também contribui para que essas pessoas entrem nesses grupos criminosos que atuam dentro e fora dos presídios. Segundo o governo, as unidades prisionais de Redenção, Parauapebas, Abaetetuba e Tucuruí passam por reforma. A conclusão das obras está prevista para o mês que vem, o que deve abrir mais de 20 mil vagas. Em Parauapebas, no sudeste do estado, uma nova cadeia pública está quase pronta. A unidade prisional terá 316 vagas. As obras começaram em 2012 e a previsão de conclusão é para setembro desse ano. Enquanto a nova cadeia não fica pronta, 106 presos dividem 7 celas na carceragem da Polícia Civil, que funciona há mais de 30 anos no centro da cidade. Ideal a gente entende que não é, até porque essa cadeia pública de Parauapebas é datada de 1984, um prédio em que a Vale construiu ainda no início do município, sequer o município. E já chegou a um ápice de 150, 160 presos. Hoje, a diretoria atual, com a nossa participação, reduziu esse número, certo? A nova cadeia já está quase pronta lá na VS10, onde esses presos serão transferidos. Em Paragominas, o novo Centro de Recuperação Regional, inaugurado em agosto do ano passado, tem capacidade para abrigar 306 pessoas, mas a direção não informou a quantidade atual de detentos na Casa Penal. Em Marabá, a situação do Centro de Recuperação Agrícola Márcio Antunes é crítica. A capacidade é para 180 presos, mas 720 detentos estão na unidade. O governo anunciou que 500 novos agentes penitenciários serão incluídos no sistema carcerário do estado. Já o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB no Pará disse que esse número ainda é pouco. Segundo ele, faltam agentes prisionais. São cerca de 3 mil agentes para 20 mil detentos. 500 agentes prisionais estariam sendo substituídos, ou seja, não vai aumentar o efetivo. O que nós queremos hoje, e vamos cobrar a providência nesse sentido, é que os 2.000 agentes prisionais do último concurso sejam chamados em toda a sua totalidade e os temporários que estão também permaneçam, para que nós possamos chegar ao patamar de pelo menos 5 mil agentes prisionais. Se o Estado continuar com essa omissão de manter um baixo efetivo de agentes prisionais, eu não tenho dúvida alguma que nos próximos meses, nas próximas semanas, a facção criminosa que sofreu essa retaliação vai revidar e, mais uma vez, eu não tenho dúvida alguma que o Estado não vai estar preparado, primeiro, para prevenir e, segundo, para impedir
que novas vidas sejam ceifadas no interior do cárcere. É essa a nossa preocupação. Carlos Brito, obrigado pela participação. Só uma correção, serão 1.000 novas vagas nas unidades que serão construídas. E uma das medidas do governo do estado para essa crise no sistema penitenciário foi o aumento no número de agentes penitenciários convocados no último concurso da SUSIP. O governador Helder Barbalho anunciou agora há pouco que o governo chamou, além dos 485 aprovados, também 157 candidatos excedentes. O Tribunal de Justiça do Pará informou que vai iniciar neste mês de agosto uma força-tarefa para dar andamento mais rápido aos processos de réus presos. Essa foi uma das medidas estabelecidas pelo Comitê de Crise, integrado por órgãos do sistema de justiça após o massacre ocorrido no presídio de Altamira. O J1 de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você. As meninas do futebol